15 mil, 20 mil para uma palestra com um coach. Aí a pessoa vai lá, paga uma fortuna e chega lá o coach ali com 1 hora e meia, ele motiva as pessoas, falam palavras-chave, né, para elevar o ego da pessoa, e a pessoa sai dali motivada, inflamada, eu vou vencer, eu vou ficar rico, eu vou prosperar, Aí quando ele chega lá fora, ele se depara com a realidade. Aí ele percebe que a realidade que nós vemos é diferente. Aí aquela motivação que ele recebeu vira um balde de água fria na cabeça dele. E a maioria não está preparada para enfrentar a realidade. E o que acontece? A pessoa, na maioria das vezes, elas se decepcionam, elas se frustram, porque a motivação é passageira. A motivação, ela é momentânea. Então não adianta nada, e eu poderia, mas não adianta eu chegar aqui só pregar palavras de motivação e esquecer o ensinamento, né? Baseado na teoria deste pastor, que culto não é um lugar de se ensinar, porque ninguém aprende nada num culto. Irmão, será que isso é verdade? Será que todos esse tempo, esses quase 26 anos que eu estou aqui ensinando, será que vocês não têm aprendido nada? Será que isso é verdade? Se for, então, meu ministério está acabado. Eu acho, irmãos, que isso é incoerência, porque eu posso, como eu disse, repito, trazer mensagens de motivação e você sair daqui inflamado e motivado e alegre para cima, mas chega lá fora, você depara com a realidade e você percebe que a realidade é diferente. E aí você não está pronto, preparado para enfrentar a realidade, você vai se frustrar, vai desanimar, vai desistir. Toda motivação, ela acaba com o tempo. Então, irmãos, eu decidi no meu coração, o ministério que Deus colocou em mim, não é de motivação, e sim de exortação, de ensinamento. Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, estejam aprendendo e vão continuar aprendendo, porque eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. E eu vou continuar ensinando a palavra de Deus. Agora, se vocês vão aprender ou não, aí depende de vocês. Porque a minha parte aqui está sendo cumprida e eu vou continuar cumprindo de ensinar a palavra de Deus. Esse é o meu ministério. Foi para isso que Deus me chamou, para ensinar a palavra de Deus. Aleluia! E eu quero nesta noite compartilhar com vocês um texto que eu escolhi, o Espírito Santo me deu, que está em Lucas capítulo 5, vai ser colocado aqui no telão, já foi colocado, né, pela eficiência dessas meninas. Se você quiser abrir a sua Bíblia e ler na sua Bíblia, fica à vontade. Se você quiser anotar alguma coisa. Mas acima de tudo, eu quero que você guarde no seu coração essa palavra. Certo dia, enquanto Jesus motivava as pessoas, é assim que está escrito? Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo? Puxa vida, então, Jesus também estava errado? É porque dizia que num culto não se ensina, não se pode ensinar a palavra de Deus. Então Jesus também estava equivocado, né? Porque Jesus estava ensinando. Então, se Jesus estava ensinando, eu acho que o meu dever também é ensinar. Eu recebi essa responsabilidade e vou continuar ensinando. Glória a Deus. Agora, é fato que muitas pessoas não aprenderam nada com Jesus. É fato que as pessoas ouviam Jesus, ouviam e não aprendiam nada. Agora, Jesus não parou de ensinar por causa disso. Ele continua ensinando. Porque algumas pessoas aprenderam. Então, aquelas poucas pessoas que aprenderam com os ensinamentos de Jesus, deram continuidade ao ministério de Jesus, e o evangelho chegou até nós. Porque um pequeno grupo de pessoas aprendeu o que Jesus ensinava. Então nós vamos continuar ensinando. E eu peço que você preste muita atenção e aprenda o que Deus quer nos falar nesta noite. Olha só.
Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Segura este versículo aí, meninas. Quero dizer duas coisas em cima deste versículo. A primeira coisa que eu vejo aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é sobre esses fariseus e esses mestres da lei, que nada mais eram do que religiosos. Era um grupo de pessoas religiosas. E a Bíblia diz que eles vinham enquanto Jesus fazia os cultos, enquanto Jesus ensinava. Esses religiosos vinham de todos os lugares, de todas as partes. E eles estavam lá onde Jesus estava ensinando. Mas notem bem, e você vai ver no segmento do texto, daqui a pouquinho nós vamos dar sequência no texto, mas notem bem que esses religiosos, esses doutores da lei, esses fariseus, que era uma religião, uma seita que havia na época, eles vinham até Jesus. Mas o objetivo dessas pessoas não era aprender com Jesus. O objetivo dessas pessoas era de criticar a Jesus, era de procurar um defeito, era de procurar uma maneira de condenar Jesus, de acusar Jesus de alguma coisa. Então preste atenção nisto, que isso tem um significado muito importante. Por isso que eu disse e repito, eu vou continuar ensinando a palavra de Deus. Agora, se você vai aprender ou não, depende de você. Vai depender somente de você. Porque há muitas pessoas que vêm à igreja, vêm aos cultos, mas o coração não está aberto para aprender. Não querem aprender. Quando você lê a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo vai dizer assim: haverá tempo, haverá um tempo, olha o que ele fala, haverá um tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a verdade. E elas vão procurar mestres que lhes ensinem o que elas querem ouvir. Sabe por quê? Olha aqui, olha o que nós estamos falando de motivação. Por que elas vão procurar pessoas que lhes ensinam o que elas querem ouvir? Porque normalmente esses mestres que falam o que as pessoas querem ouvir, são essas pessoas que gostam de motivar. São os motivadores, são os pregadores de motivação. Vai falar exatamente para massagear o ego das pessoas, vai falar exatamente o que as pessoas querem, o que as pessoas gostam de ouvir. Está cheio de gente espalhada por aí com essa visão, com essa mentalidade, com essa filosofia. Mas olha o que Paulo está dizendo: muitos não suportarão ouvir a verdade. Sabe por quê? A verdade nos confronta. A verdade expõe nossos pecados. A verdade tira de nós a máscara e nos expõe diante de Deus do jeito que nós realmente somos. E ninguém quer ser exposto. A verdade é essa. Ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ser exposto. Por isso que muita gente não suporta a verdade. Por isso que muita gente prefere uma palavra de coach, prefere um culto onde tem motivação do que ensinamento. E esses mestres da lei, esses religiosos, eles vinham até Jesus, eles estavam lá. Agora olha só o que diz na última frase. Repete comigo a última frase, fala assim: o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Agora só vocês. Repete bem forte. Estava no passado. E a gente fala, mas e hoje? Aí nós temos que recorrer ao lema da nossa igreja.
Quem sabe qual é o lema da nossa igreja? Pastor Elecilda, você que foi a mais, digamos assim, eficiente nessa... Fique de pé, por favor, e fala para toda a igreja ouvir qual que é o lema da nossa igreja. Por favor. Hebreus 13, 8. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Então vamos pegar e vamos ligar aqui. Vamos ligar nessa frase? Vê se você já entendeu. Se não entendeu, vou dar mais um tempinho para você entender. Olha só. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Muita gente não entendeu ainda. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Conseguiu captar? Captou a mensagem? Que significa? O poder para curar estava e ainda está sobre Jesus. Porque Ele é o mesmo que curou no passado e Ele continua curando hoje. Então levanta a sua mão e fala assim: eu creio. O poder da cura está sobre Jesus. E fala assim: Jesus, me cura de toda doença. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos continuar então no texto e você vai aprender nesta noite alguma coisa, eu espero. Versículo 18. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levar para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente de Jesus, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, no plural, que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e os mestres da lei, olha aqui, olha só quem estava lá, ó. Os fariseus e os mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Olha, os religiosos confrontando Jesus, os religiosos questionando Jesus, os religiosos julgando Jesus. Olha lá, os religiosos estavam lá. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todo homem, se levantou, pegou sua maca e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto, preste muita atenção. Ao ler esse texto, me salta aos olhos aqui a atitude desses homens. Nessa versão, nesse livro, fala alguns homens. Em um outro livro, fala mais específico, dizendo 4 homens. 4 homens tinham um amigo que era paralítico. Preste atenção, porque o ápice da mensagem está aqui. O ápice do ensinamento está aqui, então preste atenção. 4 homens tinham um amigo. E este amigo era paralítico. Então esses 4 homens que tinham um amigo paralítico, sabendo que Jesus tinha poder para curar,
sabendo que Jesus poderia fazer o milagre e curar o amigo deles, foram até a casa dele, pegaram o homem paralítico, colocaram ele em cima de uma maca, saíram pelas ruas de Jerusalém, carregando a maca com o paralítico em cima, em direção à casa aonde Jesus estava. Eu quero que você preste atenção na situação. Imagine a circunstância, imagina a cena. As ruas cheias de pessoas e 4 homens carregando uma maca pelas ruas e não estavam levando para a UPA, não estavam levando para o hospital, estavam levando para uma casa aonde Jesus estava fazendo o quê? Já esqueceram, tá vendo? O que Jesus estava fazendo? Ensinando. Então, aqueles 4 homens pegam o amigo paralítico, colocam na maca e saem pelas ruas, levando aquele paralítico até o local, até a casa, aonde Jesus estava ensinando. Aí, quando eles chegam na casa, aonde Jesus estava, não era igreja, não era templo, era uma casa, eles deparam com um problema. Não dava para entrar. Por que não dava para entrar? A casa estava cheia. Tinha muita gente. E provavelmente, quem estava ocupando espaço lá eram os religiosos. Provavelmente os religiosos, os doutores da lei, que a Bíblia diz no começo que vieram de todas as partes, provavelmente eles estavam ocupando o lugar, eles estavam ocupando o caminho, obstruindo o caminho. E não permitiam que fosse passado ou que passassem com aquela maca com o paralítico em cima. Então, olha só, os 4 amigos chegam lá com o paralítico e eles olham a multidão e dizem assim: não dá para entrar, não tem jeito de entrar aqui. Eles tinham tudo, todas as circunstâncias para desistirem. Pela lógica humana, eles tinham tudo para dizer assim para o amigo paralítico: olha, não deu. Fazer o quê? Nós tentamos, mas não foi possível. Eles tinham tudo para dizer para o paralítico assim: olha, quem sabe numa outra vez, quem sabe numa outra ocasião, quem sabe numa outra oportunidade. Mas eles estavam realmente decididos em abençoar a vida do seu amigo. Eles estavam decididos. Então não dá de uma forma, vamos fazer de outra. Não tem jeito de entrar, vamos fazer de outro jeito. Mas a decisão deles era: nós não vamos voltar para casa sem você ser abençoado. Decisão, determinação. Então o que eles fizeram? Não olharam os pretextos, não olharam as dificuldades, não olharam os obstáculos. Eles levantaram a maca, subiram no telhado da casa, levando e carregando a maca com o paralítico em cima. Eu fico pensando, irmãos, o tamanho do sacrifício que eles fizeram, porque eles estavam decididos. E eles levando aquela maca com o paralítico para cima do telhado, a Bíblia diz que eles abrem um buraco no teto, eles desmancham o telhado, e pelo buraco que eles fizeram no telhado, eles descem a maca com o paralítico até o lugar onde Jesus estava. Que cena, que determinação, que coisa extraordinária, que coisa fantástica. Aqueles homens fizeram o improvável. Eles fizeram o que pouca gente conseguiria fazer. Por quê? Porque eles estavam determinados. A determinação. Eu imagino que aquele cara paralítico devia ser um cara fera demais. Devia ser um cara top demais. Por seus amigos terem capacidade de fazer tamanho sacrifício, aquele cara devia ser uma peça fina, uma peça rara. Mas olha só, a Bíblia diz que quando eles estão descendo o paralítico na maca diante de Jesus, o texto vai dizer assim que nós lemos: Jesus vendo a fé deles, no plural. Jesus não viu a fé do paralítico.
Certamente ele também tinha fé, mas aqui em destaque está a fé dos 4 amigos. Jesus, vendo a fé dos 4 amigos, dos homens que levaram aquela maca e baixaram a maca pelo telhado, Jesus olhou para o paralítico e diz assim: seus pecados estão perdoados. Sabe o que significa isso? Preste atenção. Jesus dizer os seus pecados estão perdoados significa salvação. Jesus quer dizer o seguinte: estou salvando você. Eu estou te dando a salvação. Preste atenção. Por que eu digo isso? Jesus, interessante, irmão, isso é muito interessante. Preste atenção, por favor, e aprenda com isso. O cara era paralítico. Ele foi levado lá para ser curado. Mas Jesus, ao invés de curar o homem, Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Sabe o que significa isso, irmãos? A salvação, ela é primordial na nossa vida. A salvação, ela é muito mais importante do que qualquer tipo de cura. Não adianta a pessoa receber o milagre da cura se ela não for salva. Não adianta. Muitas pessoas são curadas de câncer, de AIDS, de não sei o quê, de muito tipo de doença, mas não tem a salvação. Do que adianta? Eu não estou dizendo, irmãos, que Jesus não cura. Nós vimos claramente o poder da cura está sobre Jesus, e Jesus continua curando. Mas o mais importante do que a cura é a nossa salvação. Por isso esse texto me chama a atenção, que Jesus, ao invés de curar o homem, ou antes de curar, ele salvou o homem. Ele salvou. Porque a salvação é mais importante do que a cura, você está entendendo isso? Glória a Deus. Quantas pessoas que Jesus curou e eles morreram? Jesus ressuscitou Lázaro e Lázaro morreu de novo. Todas aquelas pessoas que Jesus curou da lepra, curou de todos os outros tipos de doença, paralítico que Jesus fez andar, todos eles morreram de novo. Morreram. Por quê? Porque a cura é só um estado temporário. Mas a salvação é um estado permanente. A cura é só por um tempo. Você pode ser curado de câncer, depois vem outra doença e você morre. Mas a salvação é algo para eternidade. Por isso que a salvação é mais importante do que qualquer tipo de cura. Glória a Deus. Não estou desmotivando você, não estou dizendo que você não deva buscar a cura, busca sim. Se você está doente, busca a cura sim. Mas muito mais você deve buscar a salvação. Glória a Deus. Aí quando Jesus vira para o homem e diz assim: seus pecados estão perdoados, os doutores da lei, os religiosos que estavam lá ocupando espaço para criticar, começaram a questionar: mas quem ele pensa que ele é? Quem esse homem pensa que ele é? Só Deus tem poder para perdoar pecados. Aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, virou para eles e disse assim: eu vou mostrar para vocês que eu, o Filho de Deus, eu, Jesus Cristo, eu não tenho poder só para perdoar pecados. Eu tenho poder para perdoar os pecados e também para curar. Virou para o paralítico e diz assim: levanta, toma a sua maca e vai embora para a sua casa. Imediatamente o homem ficou curado. Imediatamente ele levantou, pegou a maca e foi embora para casa, completamente curado. Esse é o nosso Jesus. Fez e continua fazendo nos dias de hoje. Porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção. Mais uma vez eu vou encerrar aqui com essa situação, com essa reflexão. Eu quero chamar a sua atenção de novo, para esses 4 amigos. Porque olhando para esses 4 amigos, eu olho para a igreja.
Olhando para a atitude desses 4 amigos, eu questiono a atitude da igreja. Porque se nós observarmos a Bíblia, e nós como igreja temos uma missão de ajudar as pessoas, de fazer boas obras. No capítulo 2 de Efésios, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos. Isto é pela fé, é mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 diz assim: porque Deus preparou as boas obras para que nós as praticássemos. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então preste atenção, é possível que muitas vezes Deus coloque em nosso caminho alguém precisando de ajuda para nos testar, para ver o que nós vamos fazer. Porque é muito fácil você olhar para o mendigo e falar: não, coitado, mas quem é que é capaz de ir lá levar um cobertor para ele? Quem é que é capaz de levar uma marmita de comida para ele? Nós temos, a nossa igreja, irmãos, ela tem um galpão, onde nós levamos todas as cestas básicas, todos os mantimentos que nós arrecadamos aqui na igreja. E esse departamento da igreja quadrangular chama Casa da Provisão. E se você quiser, eu gostaria até que vocês fossem lá, para vocês entenderem e verem que todos os mantimentos que vocês trazem aqui e consagram aqui, não é em vão, tem um destino. Porque todos os dias, irmãos, é um galpão imenso, imenso, ele dá 4 vezes o tamanho dessa igreja aqui. E fica lotado de cestas básicas. Mas todo dia vai gente buscar a cesta básica. Toda hora que você vai lá, você vê caminhão chegando, Kombi, caminhonete chegando, pessoas, lideranças de orfanatos, creches, asilos, que vão lá buscar cestas básicas que nós levamos, que nós doamos. Essa é uma forma de nós fazermos boas obras. Nós estamos ajudando alguém. Nós estamos contribuindo para matar a fome de alguém. Então, olha só, preste atenção. Quando nós lemos, eu quero ler isso aqui com você, não precisa abrir a Bíblia não, eu quero ler aqui com vocês, porque é algo muito extraordinário. Eu quero ler aqui o que está escrito em Hebreus, se você quiser guardar aí na sua memória, se for capaz. Capítulo 13 de Hebreus, versículo 1 diz assim, olha: continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se vocês mesmos sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Então, olha só, fazer boas obras, ajudar pessoas, é nosso dever. Infelizmente, tem pessoas que acham e pensam que através de ajudar, de fazer boas obras, eles vão ser salvos. Não é, não é. A Bíblia diz claro, a salvação ela não vem pelas obras, ela vem pela graça. Mas as obras, boas obras, é dever da igreja. É nosso dever ajudar as pessoas. Irmãos, quando nós falamos, e quando Jesus falou, e quando nós repetimos as palavras de Jesus, que diz assim: nos últimos tempos o amor vai se esfriar no coração de quase todos. Temos que entender que tipo de amor, porque muitas vezes há o amor para com Deus, sim, mas o amor para com o próximo também. Está acabando, está esfriando. E eu me preocupo muito com essa situação, porque, olha, nós como igreja, estou falando agora de nós aqui, essa congregação aqui, nós já fomos melhores nesse quesito. Já fomos melhores. Eu me lembro de uma época atrás aí, que nós reunimos grupos de homens, e por várias vezes já fomos construir casas para alguém. Eu me lembro de uns anos atrás, eu fui fazer uma visita na casa de uma irmã, e eu cheguei lá e me comovi com a situação. Piso de terra,
paredes tortas, quase caindo, teto quase desabando. Eu falei, não pode, não tem jeito de uma pessoa morar, uma pessoa não pode morar num lugar desse. Convoquei os irmãos da igreja, fomos lá, em 2 semanas, julgamos a casa dela no chão e fizemos uma casa nova para ela. E muitas outras vezes, fomos lá, ajudamos e construímos, várias vezes fizemos isso. Agora, há pouco tempo atrás, tivemos uma situação de um vento que arrancou o telhado de uma casa aqui, de uma casa de uma pessoa. E eu falei, vamos lá colocar o telhado para a irmã. E fiz uma convocação e convoquei durante 2 semanas direto. Irmãos, vamos lá, vamos lá. No dia apareceu eu e o Erlivando. Só eu e o Erlivando estivemos lá. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí vamos marcar uma nova convocação, vamos marcar um outro dia. Marcamos para o sábado seguinte. Convoquei novamente, coloquei nos grupos sociais, nas redes sociais. Vamos lá, irmãos, vamos lá, vamos lá. No outro dia, no sábado marcado, quem apareceu lá? Eu e o Erlivando. Tem jeito. Aí, comovido com a situação daquela mulher, eu peguei o dinheiro, paguei o pedreiro para o pedreiro fazer o serviço para ela. Tirei do meu bolso. Mas nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Nós não podemos deixar isso morrer. Nós precisamos aprender a lição desses 4 amigos aqui. Esses 4 homens nos dão uma lição. E nós precisamos aprender com eles. Nós não podemos ficar apáticos ao sofrimento das pessoas. Nós não podemos ignorar as pessoas que sofrem à nossa volta e precisam da nossa ajuda. Não podemos. Porque Deus preparou as boas obras para que nós as praticássemos. Que nós sejamos solidários às pessoas que sofrem. Que nós sejamos amáveis com o nosso próximo que precisa de ajuda. Vamos estender as mãos e ajudar as pessoas que precisam. Esse é o dever da igreja. Glória a Deus. Aprendeu alguma coisa nessa noite? Maravilha, espero que sim, porque eu vou continuar ensinando. Coloque sobre os seus pés. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja. E que nós possamos melhorar ao invés de piorar. Que nós possamos progredir ao invés de regredir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós precisamos muito cumprir a ordem do Senhor. Senhor, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Somos o seu povo, somos a sua igreja. E precisamos fazer o que o Senhor nos ensinou. Precisamos aprender a lição com esses 4 homens. Esses 4 homens que nos deram aqui uma lição de moral. De como nós devemos agir com o nosso próximo. Porque muitas vezes nós deparamos com pessoas, às vezes até vizinhos nossos, precisando de ajuda, precisando de socorro, e nós não nos movemos, e nós não fazemos nada. Precisamos que o Senhor venha sobre nós e nos ajude. Nos erga, Senhor, para que nós possamos cumprir a missão de praticar boas obras. Tenha misericórdia de nós, precisamos melhorar como igreja. Precisamos viver como uma igreja baseada na igreja primitiva. Nós encontramos relatos na sua palavra que a igreja primitiva era uma igreja unida. Ninguém tinha falta de nada. Era uma comunidade unida, porque aqueles que tinham mais dividia com aqueles que não tinham nada. E por isso eles viviam em comum acordo, e por isso ninguém passava necessidade. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ensine, Deus, a viver nesse propósito, nessa missão, nessa determinação.
Porque há muitas pessoas perecendo por aí, há muitas pessoas necessitadas da nossa ajuda, e nós precisamos nos mover para ajudá-las. Ó Deus, aquebranta o nosso coração, Senhor, e nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Fala comigo assim: meu Deus, coloca o amor no meu coração, não permita que esse amor se esfrie, o amor para com o Senhor, mas também o amor para com o meu próximo. Me ensina a amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém. Glórias a Deus. Encerrando a palavra, irmãos, enquanto você prepara aí o seu dízimo e a sua oferta para nós consagrarmos, e para fechar, encerrar a palavra, no capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, versículo 44, preste atenção, capítulo 25 de Mateus, versículo 44, vai dizer o seguinte: naquele grande dia em que Jesus vai julgar as nações, Ele vai dizer para algumas pessoas que estiverem à sua esquerda: aparta-te de mim para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Quando eu estava internado, vocês não me visitaram. Aí aquelas pessoas vão virar para Jesus, está escrito na Bíblia. Elas vão perguntar assim: Senhor, mas quando foi que isso aconteceu? Quando foi que nós tivemos com fome e não te demos de comer? Quando que nós tivemos com sede e não te demos de beber? Quando nós tivemos nu e não te vestimos? Quando nós tivemos no hospital e não te visitamos? Jesus vai falar assim: quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês deixaram de fazer. Mas ao outro grupo, Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava internado, vocês me visitaram. Aí o mesmo grupo, aquele grupo de pessoas vai perguntar a mesma coisa: quando foi que nós tivemos com fome e te demos de comer? Quando foi que isso aconteceu? Jesus vai dizer: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Então, quando nós estendemos as mãos, irmãos, e ajudamos alguém, é como se nós estivéssemos ajudando a Jesus. Então, não negue ajuda. Não seja negligente. Que Deus nos ajude. Pegue na sua mão